Boa noite e bem-vindo ao Lendas do Sono. Convido você a relaxar, fechar os olhos se desejar e deixar sua mente viajar. Esta noite, vamos explorar a vida de Alexandre o Grande, um conquistador lendário cujas conquistas mudaram o rumo da história. Fique confortável, respire profundamente e deixe-se embalar por esta história. O capítulo 1. O Filho do Trovão. A noite que se estendia sobre a cidade de Pela parecia mais pesada do que qualquer outra. O céu, de um negro de tinta, dava a impressão de querer engolir o mundo. As nuvens chocavam-se em estrondos surdos, como se o próprio Zeus martelasse a porta do destino. O vento, gélido, soprava nas colinas e invadia as ruelas, fazendo tremer as portas e arrancando as telhas. A chuva caía em rajadas violentas, transformando o pó em lama espessa, e cada relâmpago iluminava por um instante a cidade, revelando as fachadas das casas, as estátuas dos ancestrais e os rostos apreensivos dos raros transeuntes abrigados sob pórticos. No Palácio Real, a atmosfera estava ao limite da tensão. As tochas fixas nas paredes vacilavam sob as correntes de ar, projetando sombras dançantes e inquietas sobre as colunas de mármore. Por toda parte, os servos corriam, carregando baldes de água, panos limpos, frascos de remédios e ervas medicinais. Os guardas, de olhar sombrio, mantinham as portas fechadas. Ninguém devia perturbar aquele momento, pois o que acontecia na câmara da rainha Olímpia decidiria o futuro da Macedônia. Naquele aposento, iluminado por algumas lâmpadas de óleo, a rainha urrava de dor, o rosto encharcado de suor, os cabelos colados à testa. Cada contração parecia dilacerar um pedaço de sua alma, e seus gritos se misturavam aos trovões, como se a terra e o céu se unissem para acompanhar aquele parto. As parteiras, concentradas mas aterrorizadas, movimentavam-se ao redor dela, enxugavam o sangue, trocavam os lençóis, torciam os panos em água quente, sussurravam orações aos deuses para proteger mãe e filho. Os sinais do destino. No grande salão do palácio, dignitários de togas escuras e semblante grave reuniam-se. Sabiam que, se a rainha ou a criança morressem, o reino mergulharia numa guerra de sucessão sangrenta. Trocaufim olhares carregados de medo, mas também de excitação. Há várias noites corria o boato de que Olímpia tivera visões estranhas. Contava que uma serpente branca se enroscara em sua cama e fundira-se com ela em sonho, e que, ao acordar, ela sentira um fogo ardente em seu ventre. Os mais supersticiosos estavam convencidos de que o próprio Zeus viera fecundar a rainha e que o filho a nascer não seria apenas humano. Lá fora, na cidade açoitada pela chuva, alguns moradores agrupavam-se sob beirais, orando em voz baixa. Uns velhos afirmavam ter visto, ao crepúsculo, uma águia negra sobrevoar o palácio antes de desaparecer num relâmpago. Outros contavam que um oráculo vindo de Delfos profetizara que o rei a nascer esmagaria impérios e que sua glória não conheceria fronteiras. Enquanto a chuva castigava os telhados e o trovão continuava a ressoar como um tambor divino, outro acontecimento se desenrolava, longe de Pela, a centenas de quilômetros. O grande templo de Ártemis em Éfeso, joia da Ásia Menor, incendiava-se misteriosamente. O fogo subia alto no céu, vermelho na noite. Os sacerdotes corriam de um lado para o outro,
gritando que um sinal funesto se concretizava. Um oráculo declarou, em tremor: esta noite nasce aquele que porá a Ásia em fogo e sangue. Esses presságios, embora separados por centenas de léguas, pareciam convergir numa mesma mensagem. Uma criança de destino único acabara de vir ao mundo. O nascimento de Alexandre, no coração da tempestade, na Câmara Real, a dor de Olímpia atingia seu paroxismo. As parteiras trocavam olhares desesperados. A vida da rainha estava em jogo, mas de repente, depois de um último grito dilacerante, um silêncio pesado e quase opressivo se abateu. Então, um choro de bebê rasgou o ar. As mulheres ergueram-se, enxugaram as mãos trêmulas e choraram de alívio. A criança vivia. Ao mesmo instante, a chuva cessou abruptamente. Um raio de sol rompeu as nuvens, iluminando o quarto com uma luz suave e inesperada. Os panos ensanguentados foram afastados e o recém-nascido envolto num lençol bordado a ouro. Quando o puseram sobre o peito de Olímpia, seus olhos se abriram e fixaram o ambiente com intensidade perturbadora, como se já compreendesse o mundo à sua volta. Chamaram-no Alexandre, protetor dos homens. A notícia espalhou-se por toda a Pela. Um príncipe nascera, e aquele príncipe não era uma criança comum. Os clamores de alegria e temor confundiram-se nas ruas. Uns diziam que um rei maior do que todos os anteriores chegara. Outros murmuravam que aquela criança traria tanto guerra quanto glória. Uma mãe e seu herdeiro, Olímpia, o rosto ainda marcado pela dor, segurava o filho junto a si. Não queria confiar Alexandre a ninguém, nem amas, nem criados. Todas as noites, embalava-o e lhe sussurrava as histórias dos heróis da mitologia. Aquiles, Hércules, Perseu. Narrava-lhes como aqueles semideuses haviam derrotado monstros e exércitos, deixando sua marca na memória. Em todos esses contos, repetia sempre a mesma frase: tu nasceste para superar, luz a todos. A criança de 1000 perguntas, ao crescer, Alexandre surpreendia a corte com sua inteligência precoce. Aos 4 anos, fazia perguntas incessantes, a ponto de exaurir seus preceptores. Queria saber por que o céu mudava de cor ao pôr do sol, por que o mar não transbordava, por que uns homens eram reis e outros escravos. Os soldados diziam que ele passava horas contemplando o céu, fascinado pelo movimento das nuvens, ou observando os pássaros girar sobre Pela. Nos corredores do palácio, parava diante de cada fresco e estátua, perguntando o nome dos heróis representados. Aos 5 anos, já reconhecia Aquiles, Heitor, Hércules, e inventava jogos de guerra nos quais comandava exércitos imaginários, dispunha seus brinquedos como tropas num campo de batalha em miniatura. Bucéfalo, o cavalo indomável. Quando Alexandre completou 12 anos, um mercador tessálio apresentou a Filipe um impressionante cavalo negro, alto e nervoso. Batizado Bucéfalo, ele amedrontava todos que tentavam montá-lo. Soldados, escudeiros e até generais eram derrubados ou mordidos. Filipe, furioso, ia ordenar sua devolução quando Alexandre avançou, calmo e determinado. Observou o cavalo longamente, andou em volta dele em silêncio e então declarou: este cavalo não é louco. Ele apenas tem medo da própria sombra. Sob os olhares incrédulos da corte, Alexandre tomou a rédea, afastou Bucéfalo do sol para que sua sombra desaparecesse sob si e pousou a mão em seu pescoço. Num silêncio absoluto, montou de um salto
Apertou as pernas e lançou o animal ao galó. Desapareceram no horizonte, ultrapassando colinas e valas. Quando Alexandre voltou, coberto de poeira, mas de olhar altivo, Filipe abraçou-o e declarou: Meu filho, busca um reino à altura de tua ambição. A Macedônia é estreita demais para ti. A criança nascida do trovão. A partir desse momento, toda a corte viu Alexandre como alguém fora do comum. Alguns passaram a temer, outros a admirá-lo. Tornava-se o jovem príncipe de 1000 sonhos, aquele que sua mãe dizia ser filho de um deus, quem, desde cedo, parecia habitado por um fogo inextinguível. Nas noites de tempestade, contava-se às crianças que o trovão lembrava a noite em que nascera Alexandre, aquele que mudaria o mundo. Assim termina o primeiro capítulo da épica de Alexandre, o filho do trovão, nascido sob grandiosos presságios, destinado a marcar a história com sua impressão imortal. Shahã, capítulo 2. O regente guerreiro. Quando Alexandre chegou à adolescência, sua inteligência e ambição ofuscaram as de todos os jovens nobres da Macedônia. Aos 13 anos, passava os dias com Aristóteles, seu mestre, que lhe ensinava não apenas filosofia, medicina e geografia, mas também a arte de governar. Aristóteles via nele um aluno único, capaz de compreender lógica, retórica e poesia com desarmante facilidade. Juntos, discutiam sob as árvores de mesa, ao canto dos grilos e ao perfume das ervas silvestres. As jornadas de Alexandre eram marcadas por aulas exigentes. Aristóteles mostrava-lhe os mapas do mundo conhecido, descrevia-lhe as terras além das montanhas, os povos misteriosos da Índia, as areias escaldantes da Arábia. À noite, Alexandre interrogava incansavelmente seu mestre sobre a natureza dos deuses, o lugar dos homens e o sentido da glória. Mestre, pode um homem tornar-se imortal? A glória é mais forte que o tempo. Aristóteles, admirado, respondia seriamente, mas sabia que Alexandre ouvia sobretudo para alimentar seus sonhos de conquista. Em seus momentos de solitude, o jovem príncipe lia e relia a Ilíada, repetindo em voz baixa os feitos de Aquiles, a quem desejava equiparar. Primeiros feitos. Aos 16 anos, enquanto Filipe conduzia a campanha contra Bizâncio, ele deixou Alexandre como regente da Macedônia. Foi um voto de confiança, mas também um teste. Provaria seu valor? Não demorou a descobrir. Tribos trácias, acreditando que a Macedônia se encontrava enfraquecida, atravessaram as fronteiras para saquear vilarejos. Alexandre reagiu de imediato. Reuniu a cavalaria, inflamou suas tropas com vigorosa arenga e partiu em campanha. Nos vales da Trácia, surpreendeu os rebeldes. Lançou seus homens com ousadia, que deixou seus oficiais sem palavras. A batalha foi breve, porém intensa. Alexandre, à frente de seus cavaleiros, investia pessoalmente, golpeando com a lança e esquivando-se das flechas inimigas. Os sobreviventes foram capturados e trazidos à Pela como prova da vitória. Para eternizar o feito, Alexandre fundou ali mesmo, no campo de batalha, uma cidade batizada de Alexandrópolis. Foi a primeira vez que seu nome figurou num mapa, mas certamente não a última. Um príncipe admirado e temido, de volta à Pela, Alexandre foi aclamado herói. Os soldados já o viam como líder nato, e os anciãos da corte diziam que herdara o gênio militar do pai. A cada banquete, contava-se como, aos 16 anos, tomara a iniciativa, surpreendesse o inimigo e devolvera a paz. Alguns nobres, porém, preocupavam-se.
Um príncipe tão jovem, já adulado pelo exército, permaneceria leal a um pai de quem talvez desejasse tomar o lugar? Alexandre, por sua vez, sentia-se dividido. Sua admiração por Filipe era imensa, mas não suportava viver à sombra dele. Queria agir, decidir, traçar seu próprio caminho. Sonhava em expandir seu poder muito além das montanhas macedônias. Frequentemente, à noite, subia sozinho as muralhas do palácio para contemplar o horizonte, imaginando-se cavalgando rumo a terras desconhecidas, liderando um exército rumo à glória. À sombra de Olímpia, no palácio Olímpia, sua mãe, continuava essencial. Alimentava as ambições do filho, repetindo a quem quisesse ouvir que ele era fruto de união divina, que seu destino superava o de qualquer rei. Nas conversas noturnas, incitava sua desconfiança contra Filipe, alertando-o contra as intrigas da corte e as ambições de generais que prefeririam um sucessor mais dócil. Olímpia desprezava algumas amantes e alianças de Filipe, em particular seu plano de novo casamento. Via nessas uniões ameaças diretas ao futuro de Alexandre. Com os anos, a relação entre Filipe e Olímpia azedou, envenenando o clima na corte. Alexandre, dividido entre a admiração pelo pai e a lealdade à mãe, sentia-se cada vez mais dilacerado. O banquete do destino. Tudo mudou em 337 A.C., quando Filipe anunciou seu casamento com Cleópatra Eurídice, nobre macedônia. Esse matrimônio, destinado a selar a aliança política, foi visto como traição por Olímpia e Alexandre. Se um filho nascesse dessa união, poderia reivindicar o trono, relegando Alexandre ao segundo plano. No banquete de celebração, o vinho correu solto. O tio de Cleópatra, embriagado, ousou dizer em voz alta: finalmente o rei terá um herdeiro de puro sangue macedônio. A sala congelou. Alexandre, furioso, levantou-se e arremessou sua taça ao rosto do homem. Exclamou, com voz vibrante: sou filho de Filipe e da rainha. Ninguém pode negar isso. A ruptura entre pai e filho. Ao pronunciar essas palavras, a tensão tornou-se insuportável. Filipe, já embriagado, saltou do assento, tentou sacar a espada, mas tropeçou e desabou pesadamente no chão. O silêncio reinou. Os convivas, estáticos, observavam o rei caído, incapaz de levantar-se. Alexandre, de olhar gelado, murmurou com desdém: eis o homem que se dizia destinado a conquistar a Ásia, mas não consegue atravessar uma sala sem cair. Palavras que soaram como trovão. Naquela noite, o laço entre pai e filho quebrou-se para sempre. No dia seguinte, Alexandre deixou a corte levando Olímpia consigo. Refugiaram-se na Epiro, terra natal de Olímpia, deixando Filipe sozinho, humilhado e furioso. Os boatos de conspiração. Nas semanas seguintes, rumores proliferaram em Pela. Alguns afirmavam que Olímpia já conspirava contra Filipe. Outros diziam que Alexandre, no exílio, forjava alianças para retornar com o exército. O rei, consciente do perigo, tentou se reaproximar do filho, mas a desconfiança já se instalara. A corte dividira-se entre partidários de Alexandre e apoiadores de Cleópatra. O retorno de Alexandre, contra todas as expectativas, a reconciliação ocorreu 1 ano depois. Pressionado por conselheiros que temiam guerra civil, Filipe chamou Alexandre de volta. O reencontro foi gelado, mas necessário. Filipe preparava grande expedição contra a Pérsia e precisava da presença do filho para tranquilizar exército e cidades gregas. Alexandre entendeu que só a paciência lhe permitiria realizar seu sonho. A tempestade antes da coroação, as tensões entre Filipe e Olímpia permaneciam vivas.
Num banquete oferecido em celebração ao casamento de uma filha de Filipe, a corte ostentou seus trajes mais ricos. Embaixadores de toda a Grécia estiveram presentes, mas o esplendor da festa mal disfarçava intrigas e ressentimentos. Todos os olhos se voltavam a Alexandre. Ele já não era mais um simples príncipe, mas um líder reconhecido. Sabia-se que o menor estopim poderia alterar o destino da Macedônia e de toda a Grécia. Assim termina o segundo capítulo da Épica de Alexandre. O jovem príncipe, admirado e temido, tornado regente e comandante de guerra, mas agora imerso num turbilhão familiar que ameaça dilacerar o reino. O capítulo 3. Rei da Macedônia. O ano de 336 A.C. devia marcar o triunfo de Filipe II. O rei havia unido quase toda a Grécia pela Liga de Corinto e preparava imensa expedição contra o Império Persa. As cidades-estado, subjugadas, prometiam homens e navios. Filipe, confiante, arranjava casamentos políticos para consolidar alianças. Fez casar sua filha Cleópatra com um nobre do Epiro. Em Aigai, antiga capital real, ergueu-se grande palco para a cerimônia. A cidade inteira enfeitara-se com estandartes e estátuas. Embaixadores gregos, macedônios e bárbaros abarrotavam as arquibancadas. Cavalos cerimoniais, músicos e portadores de tochas formavam um grandioso cortejo. O povo gritava vivas. Filipe cruzou o palco em toga branca, escoltado por seus guardas. O assassinato do rei, de repente, um homem rasgou a multidão. Pausânias, guarda-costas de Filipe, avançou brandindo uma adaga e a cravou no flanco do rei. O sangue jorrou, manchando a túnica imaculada. Filipe cambaleou, caiu sobre o chão de pedra, o olhar fixo no céu. O assassino tentou fugir, mas cavaleiros o perseguiram e o abateram antes que pudesse falar. O tumulto tomou Aigai. A multidão urrava, nobres dispersavam-se e soldados desembainhavam as espadas. Alguns correram até Alexandre, que permaneceu imóvel, o rosto impassível, enquanto um silêncio súbito envolvia a cena. Um reino à beira do caos, a morte do rei lançou a Macedônia em estado de choque. O exército, atônito, perguntava-se quem comandaria. Generais e nobres, divididos entre lealdade a Filipe e ambições pessoais, já avaliavam suas chances. Alguns cogitavam dividir o reino. Enquanto isso, Olímpia, saindo de sua reclusão, mandou executar ou exilar os próximos de Cleópatra Eurídice, esposa de Filipe. A rainha Cleópatra teve de suicidar-se. No palácio, Olímpia reafirmou seu poder, colocando Alexandre como o único herdeiro legítimo. A ascensão de Alexandre, com apenas 20 anos, Alexandre foi proclamado rei por oficiais e nobres, que, temendo o vácuo de poder, preferiram unir-se a ele. Subiu ao trono no palácio de Pela, vestido com o manto púrpura dos reis macedônios. Seu primeiro ato foi convocar o exército ao grande campo de reunião, junto ao rio Loudias. Ali apareceu a cavalo, armado, lança erguida. Falou com voz firme que ecoou até as últimas fileiras. Filipe caiu, mas a Macedônia permanece de pé. Eu, Alexandre, juro continuar sua obra e conduzir nosso povo à glória. Os soldados, primeiro silenciosos, então bateram seus escudos em uníssono e clamaram seu nome. Sua lealdade ficou selada. A purga dos inimigos, ciente de que um rei jovem atraía conspiradores, Alexandre agiu rápido e decidido. Mandou executar Atalo, tio de Cleópatra Eurídice,
acusado de sedição, outros nobres próximos a Filipe foram eliminados ou exilados. Esse banho de sangue inicial, embora brutal, mostrou que o novo rei não toleraria contestação. Em seguida, confirmou seus companheiros mais leais: Parmenion, Antípatro, Crátero e seu amigo de sempre, Hefestion, a quem colocou ao seu lado. O jovem rei cercou-se desses homens fidalgos, formando o círculo que seria a espinha dorsal de seu futuro império. As cidades gregas se agitam, entretanto, na Grécia. A notícia do assassinato de Filipe provocou agitação. Tebas e Atenas, certas de que a Macedônia desmoronaria, cogitaram revoltar-se. Oradores como Demóstenes instigaram o povo a retomar sua liberdade. As cidades discutiam alianças e recrutavam tropas, na esperança de reconquistar independência. Alexandre sabia que o tempo era seu inimigo. Se demorasse, as cidades se coalizariam. Decidiu agir sem demora para esmagar qualquer tentativa de rebelião antes que se enraizasse. A descida fulminante na Grécia. Reuniu seu exército e atravessou as Termópilas em poucos dias, marchando direto para a Beócia. As cidades, surpreendidas pela rapidez de sua ofensiva, não tiveram tempo de se unir. Tebas, a mais ousada, hesitou em fechar suas portas. Alexandre acampou diante de seus muros, com tochas acesas durante a noite, fazendo o aço de suas lanças reluzir para impressionar as sentinelas. Ao amanhecer, vendo seu exército intacto e decidido, Tebas rendeu-se. Alexandre prosseguiu rumo ao sul e chegou às portas de Atenas. Os oradores belicistas silenciaram e a cidade enviou delegação. Alexandre exigiu sua submissão, mas prometeu manter suas leis e liberdades. Atenas, cautelosa, inclinou-se. O juramento de Corinto. Em Corinto, Alexandre convocou a Assembleia Geral das cidades gregas, a Liga de Corinto, fundada por seu pai. Ali, diante de representantes de Esparta, Tebas, Atenas e tantas outras, foi oficialmente reconhecido como hegemon da Grécia. Jurou proteger as cidades gregas e vingar as profanações persas de décadas atrás. Em troca, as cidades prometeram homens e navios para a expedição que ele preparava. Aos 20 anos, Alexandre tornou-se não apenas rei da Macedônia, mas comandante supremo de poderosa coligação grega. O sonho do grande império. No alto de Corinto, Alexandre subiu a um promontório ao pôr do sol. Seu olhar varreu planícies, montanhas e a Egeia. Pensou no Império Persa, nas fabulosas riquezas da Ásia. Murmurou para si: meu pai preparou o caminho, eu o retomarei tudo. Na brisa que soprava, alguns companheiros disseram ouvir o sussurro dos deuses. Alexandre já não era apenas um rei, tornara-se a encarnação viva de um sonho de conquista ilimitada. Assim termina o terceiro capítulo da Épica de Alexandre. O jovem rei, senhor da Macedônia e das cidades gregas, pronto para lançar sua grande expedição contra o Império Persa. O capítulo 4. O chamado da Ásia. A primavera de 334 A. C. anunciava-se radiante. As colinas macedônias cobriam-se de flores, e o céu azul prometia horizontes sem fim. No porto de Pela, o som de martelos contra cascos, ordens vociferadas pelos capitães e relinchos de cavalos enchiam o ar. O exército macedônio preparava-se para o maior embarque de sua história, a travessia rumo à Ásia. Alexandre percorria o acampamento a cavalo, saudando os infantes, encorajando os engenheiros e conversando com os intendentes.
Queria que cada soldado soubesse que não eram meros peões, mas companheiros de aventura sem precedentes. Seus discursos galvanizavam, falava de glória, riquezas e vingança contra o Império Persa pelas ofensas passadas à Grécia. O juramento no Helesponto, quando o exército finalmente ficou pronto, Alexandre liderou 30 infantes, 5 cavaleiros, médicos, escribas, carpinteiros e centenas de serventes até as margens do Helesponto. O mar cintilava sob o sol. Ali, diante das águas que separavam Europa e Ásia, tomou uma lança e a lançou na areia da outra margem. Exclamou: "Tomo posse da Ásia, dom dos deuses." O gesto solene foi aplaudido por todo o exército. Os soldados gritavam o nome de Alexandre. Alguns choravam, emocionados por participar de momento histórico. A visita a Troia. Antes de adentrar as terras persas, Alexandre fez escala em Troia. Queria honrar seu herói Aquiles, de quem se considerava herdeiro espiritual. Dirigiu-se ao suposto túmulo do herói, depositou uma coroa e sacrificou aos deuses. Declarou aos companheiros: "Aquiles, tu que venceste Heitor, sê meu guia. Concede-me tua força e glória." Na névoa matinal, recolheu-se longamente, como absorvido pela lenda que pretendia igualar ou superar. Ofereceu a Heféstion uma coroa no túmulo de Patroclo, símbolo da amizade inquebrantável. A primeira batalha, o Grânico, após Troia, Alexandre levou seu exército ao interior da Ásia Menor. Os batedores informaram que sátrapas persas reuniram-se junto ao rio Grânico, decididos a barrar o invasor antes do avanço. Na manhã do combate, Alexandre inspecionou suas tropas. A névoa erguia-se sobre as águas do Grânico e raios de sol perfuravam lentamente, fazendo brilhar as armaduras. Os macedônios oravam em silêncio ou afiavam lanças. Do outro lado, a cavalaria persa, ostentando joias e sedas, formava linha imponente. Ao sinal, Alexandre liderou a investida. Sua cavalaria atravessou o rio enfrentando a correnteza, subiu a margem sob uma chuva de flechas e golpeou os persas com violência inouvida. O choque foi brutal. Lanças quebradas, cavalos feridos, gritos e estrondo de metal. Alexandre, com elmo dourado reluzente, golpeava com a lança e encorajava os homens apenas com sua presença. O triunfo é o temor. A vitória foi total. Os persas, surpresos pela ousadia macedônia, recuaram desordenadamente. A margem ficou coberta de corpos e escudos abandonados. Alexandre mandou tratar feridos antes mesmo de celebrar, reforçando a lealdade do exército. Enviou troféus à Grécia para anunciar a vitória e mandou esculpir estátuas dos mortos em combate. As cidades gregas da Ásia Menor, impressionadas, abriram suas portas. Sardes, a mais importante, rendeu-se sem resistência. Sátrapas persas fugiam ou se submetiam. Em toda parte, as populações recebiam Alexandre como libertador, almejando proteção contra os pesados impostos de Dário. Uma estratégia implacável. Em vez de marchar direto ao interior do império, Alexandre escolheu seguir a costa, garantindo portos e domínio marítimo. Conquistou sucessivamente as cidades jônicas, destruiu guarnições persas e instalou administrações favoráveis. Em cada cidade, aboliu tiranias sustentadas pelos persas e restaurou instituições democráticas, conquistando o apoio dos gregos locais. O sonho de conquista cresce. A cada vitória, Alexandre ampliava a visão. Seus generais, impressionados pela rapidez e audácia, percebiam que tinham não um mero aventureiro, mas um estrategista visionário. Ele tratava com respeito as populações vencidas, mantinha cultos locais e proclamava
não vir como tirano, mas libertador dos gregos da Ásia, instaurando nova ordem. O espólio da campanha na Jônia foi imenso: ouro, prata, cavalos, armas e escravos. Alexandre redistribuía largamente aos soldados e remetia parte significativa à Macedônia, consolidando o apoio das famílias deixadas em casa e afirmando a imagem de soberano generoso. Os sátrapas em fuga, diante do avanço irresistível, sátrapas reuniram-se mais a leste, enviando mensagens a Dário III, instando-o a tomar o comando pessoalmente. A notícia da derrota no Granico e da rendição das cidades gregas abalou a corte persa, onde começaram a duvidar do poder de Dário. O próximo obstáculo, enquanto Alexandre prosseguia, alcançou Gordion, célebre pelo antigo carro e seu lendário nó. Oráculo dizia que quem o desatasse seria senhor da Ásia. Alexandre examinou a corda, fingiu desatar. Lá e então sacou a espada, cortando-a de um só golpe, declarando: não importa o método, mas o resultado. Os companheiros riram, e ali nasceu a lenda do nó górdio. O exército, enlevado, viu naquele ato prova de que os deuses favoreciam seu rei. Todos sabiam: o próximo adversário não seriam sátrapas isolados, mas o próprio Dário. Assim termina o 4º capítulo da Épica de Alexandre. O jovem rei, vitorioso no Granico, senhor da Ásia Menor, pronto para enfrentar o imperador Dario pelo destino do Oriente. Yongue, capítulo 5. O mestre do império. Após cortar o nó górdio, Alexandre prosseguiu pela Anatólia. Cruzou montanhas, planícies áridas e vales férteis, cada dia celebrado como libertador ou temido como conquistador. Seu exército, unido pelas vitórias, avançava com disciplina de ferro. Cidades resistentes eram duramente punidas. As submissas mantinham privilégios. Enquanto isso, o rei persa Dario III, ciente da ameaça crescente, reuniu o maior exército da época. Centenas de milhares de soldados de todas as regiões do Império, cavaleiros Medo, arqueiros persas, mercenários gregos e elefantes vindos de províncias indianas. Dário esperava esmagar Alexandre de uma só vez. A batalha de Isso, em outono de 333 A.C., as duas forças se encontraram na pequena planície de Isso, encostada ao mar e cercada por montanhas. Dario posicionou-se no centro, confiante na superioridade numérica. Seu acampamento ostentava tendas ricamente decoradas e luxo insolente, como se a vitória fosse certa. Alexandre, ao entardecer, reuniu oficiais e disse: nossos inimigos pensam nos intimidar pelo número, mas sua multidão será fraqueza, pois se atrapalharão entre si. Na manhã seguinte, sob céu nublado, Alexandre lançou a infantaria ao centro persa e a cavalaria ao flanco. A batalha virou caos de gritos, cavalos selvagens e carruagens tombadas. Alexandre, no meio da confusão, avistou o carro real de Dario, ornado de ouro. Avançou contra ele, mas o rei persa, aterrorizado, fugiu, abandonando família e tesouros. A vitória decisiva. Ao fugir, Dario provocou o colapso do exército persa. Centenas se jogaram ao mar em desespero. Alexandre ordenou o atendimento dos feridos persas como os seus e garantiu honra à família de Dario. Seu gesto de magnanimidade emocionou os homens, mostrando que era não só conquistador implacável, mas rei generoso. Em poucas horas,
destruíra o coração da força persa e arruinara o moral do império. O rei que desafia o Oriente, após isso, a fama de Alexandre atingiu patamares estratosféricos. As cidades fenícias se renderam, enviando chaves e presentes. Apenas Tiro resistiu, protegida por muralhas espessas e pelo mar. O cerco de Tiro, Alexandre, implacável, ordenou a construção de um dique, ligando a costa à ilha, feito que muitos julgavam impossível. Dia após dia, milhares amontoaram pedras e terra no mar. Os tirenses tentavam incendiar o dique, mas os macedônios reparavam sem cessar. O cerco durou 7 meses, um dos mais árduos da campanha. Os tirenses contra-atacavam, mas Alexandre ergueu torres de cerco maiores que as muralhas, equipadas com catapultas e arietes. No fim, suas máquinas abriram brecha. As tropas invadiram a cidade e massacraram a resistência. Tiro, que desafiara Alexandre, foi destruída, aterrorizando o restante da Fenícia e enviando aviso claro a todos: nenhuma fortaleza era inabalável. O caminho para o Egito, após Tiro, Alexandre marchou ao sul. Gaza e Jerusalém, impressionadas ou temerosas, submeteram-se sem grandes combates. O exército atravessou desertos e veredas até chegar ao exuberante Vale do Nilo. Lá, o jovem conquistador encontrou o povo cansado do jugo persa e sedento por mudança. Os egípcios o receberam como libertador. Ele foi coroado faraó e saudado como filho de Ra, o deus solar. Os sacerdotes o aclamaram rei divindade, reforçando seu prestígio e convencendo os soldados de sua proteção divina. Alexandria, a cidade dos sonhos. Durante a estada no Egito, Alexandre escolheu local para fundar nova cidade. Alexandria, futura encruzilhada comercial entre Oriente e Ocidente e farol do saber. Ele próprio traçou ruas e ordenou bairros para egípcios, gregos e mercadores estrangeiros. Sonhava a cidade onde se encontrassem povos e saberes do mundo, ostentando seu nome para sempre. Oráculos profetizaram que ali um império alcançaria glória e que a luz de Alexandre brilharia por séculos. A profecia de Siwa, buscando confirmação de sua natureza divina, Alexandre empreendeu perigosa jornada pelo deserto da Líbia até o oásis de Siwa, lar do oráculo de Zeus Amon, um dos santuários mais misteriosos. Após dias sob sol escaldante, chegou exausto. Entrou sozinho no templo. O sumo sacerdote, após observá-lo, tratou-o como filho de Deus. Alexandre saiu convencido de sua eleição divina. Seus companheiros percebiam novo brilho em seu olhar, como se ali se selasse definitivamente seu destino. A marcha rumo ao Império Persa, coroado no Egito, Alexandre voltou atenção ao Oriente. Reuniu tropas mais confiantes do que nunca. A queda de Tiro e a rendição do Egito haviam se espalhado como rastilho de pólvora no Império Persa, semeando o pânico. Alexandre sabia que o encontro decisivo com Dário aproximava-se. Escreveu aos oficiais: conquistamos as portas do Oriente. Agora é hora de tomar seu coração. Assim, encerra o 5º capítulo da épica de Alexandre, o rei tornado faraó, fundador de cidades, preparando-se para enfrentar o grande rei Dário e decidir o destino da Ásia. Saad, capítulo 6. A queda de Dário. Após conquistar o Egito, Alexandre dirigiu seu exército para Nordeste, rumo à Mesopotâmia. Diariamente, as colunas de soldados estendiam-se por quilômetros na poeira das trilhas.
cruzando rios, colinas e planícies escaldantes. O exército macedônio avançava com precisão relógio. Batedores à frente, cavalaria nas laterais e bagagens protegidas. Tudo sob o olhar atento e incansável de Alexandre. Dário, por sua vez, preparava vingança. Reuniu exército gigantesco, bem maior do que isso, unindo tropas de todo o império, cavaleiros bactrianos, arqueiros citas, carros de guerra, infantaria indiana e mercenários gregos. O encontro seria na planície de Gaugamela, ampla área escolhida por Dário para empregar cavalaria livremente. A véspera de Gaugamela, na noite anterior à batalha, Alexandre não dormia. Percorria o acampamento em silêncio, saudando sentinelas, parando junto a fogueiras onde soldados contavam histórias ou afiavam armas. Oficiais, preocupados, sugeriram ataque noturno surpresa, mas Alexandre recusou. Não roubarei a vitória. Tomá-la-ei à luz do dia, para que o mundo saiba a quem pertence a glória. Ao amanhecer, reuniu o Estado-Maior e mostrou-lhes o terreno. Explicou como atrair Dário para seu flanco direito e então engajar a cavalaria no coração do dispositivo persa. Os generais, encantados, viram que cada movimento já estava previsto. O dia decisivo. De manhã, o troar dos tambores persas misturou-se ao tilintar das lanças macedônias. Elefantes, postados atrás do exército persa, bufavam. Dário, cerceado por sua guarda, tronava num carro adornado de ouro e joias. À frente, milhares de cavaleiros formavam fila interminável. Alexandre, à frente da cavalaria de elite, ergueu a lança e ordenou avançar. O exército incluiu-se ligeiramente à direita, atraindo a massa persa. Dário, crendo ver fraqueza, lançou ataque de cavalaria, que se lançou num vendaval de poeira. O choque dos exércitos, logo, a planície de Gaugamela encheu-se de combatentes e cavalos em ruína. Os carros persas, com lâminas nas rodas, investiram contra os macedônios. Contudo, Alexandre ordenou abrir corredores, deixando os carros isolados para serem despedaçados pela segunda linha de infantaria. No centro, a falange macedônia resistia sob chuva de flechas. As sarissas formavam floresta intransponível de aço. Os persas, apesar do número, quebravam-se nesse muro humano. Nas alas, a cavalaria persa tentava flanquear Alexandre, mas seus companheiros contra-atacavam com ferocidade inigualável. O ataque de Alexandre. Vendo a oportunidade, Alexandre soou a carga no centro com a cavalaria de elite. Avançou sobre Dário, partindo a linha persa num turbilhão de ferro e gritos. Restavam escassos metros entre o rei macedônio e o carro de Dário. Mais uma vez, Dário cedeu ao pânico, ordenou fuga e abandonou tropas atônitas. A fuga do rei provocou o colapso total do exército. Persas, vendo o soberano fugir, largaram armas e escudos, dispersando-se em todas as direções. Macedônios, extenuados mas exaltados, perseguiram o inimigo até altas horas. A glória e o temor, quando o silêncio voltou a Gaugamela, o solo jazia coberto de corpos humanos e animais, destroços de carroças e lanças quebradas. Alexandre, coberto de poeira e sangue seco, erguia-se no campo de batalha. Acabara de esmagar o maior exército já reunido e partir o coração do Império Persa. Oficiais, boquiabertos, entenderam. Nada impediria agora o rei de se proclamar senhor da Ásia. Os soldados, por seu lado, sentiam orgulho misturado a temor diante do destino singular de seu soberano. A fuga de Dário. Dário, aterrorizado,
recuou para leste com alguns fiéis, esperando reunir tropas para a retaliação. Porém, em seu caminho, encontrou apenas desconfiança e traição. Sátrapas hesitantes, governadores oportunistas e populações que receavam a vingança de Alexandre. O imperador, uma vez onipotente, via-se reduzido a fugitivo em seu próprio império. Alexandre prosseguiu, cruzando a Babilônia, recebida como libertador pela cidade, onde milhares o aclamaram rei legítimo. Entrou em Susa e encontrou tesouros imensos acumulados por gerações de reis aquemênidas. O incêndio de Persépolis, em 330 a.C., Alexandre alcançou Persépolis, capital simbólica e centro espiritual do Império Persa. As portas abriram-se sem resistência. A cidade exibia palácios magníficos, colunas colossais e relevos esculpidos contando a grandeza dos reis persas. Para impactar o imaginário do mundo e vingar as invasões gregas, Alexandre organizou banquete na sala do trono. O álcool fluiu e, num acesso de loucura ou cálculo político, permitiu que seus soldados incendiassem o palácio de Xerxes. As chamas devoraram afrescos e coberturas, erguendo-se no céu noturno num imenso braseiro. O Império Persa via seu símbolo de glória ruir. O fim de Dário. Pouco depois, Dário foi traído por oficiais. Ferido mortalmente, foi encontrado agonizando num carro abandonado. Quando Alexandre chegou, viu o corpo ensanguentado do rei. Diz a lenda que Dário teria murmurado ao vê-lo: "Cuida de minha família e de meu império." Alexandre realizou funeral real a Dário e proclamou-se sucessor legítimo do Império Persa. Assumiu não só a glória de conquistador, mas a responsabilidade de governar vasto e heterogêneo território. Assim termina o 6º capítulo da Épica de Alexandre, o rei macedônio tornado senhor do Oriente, e a queda final de Dário, último grande rei dos persas. O capítulo 7. No fim do mundo, após a queda de Dário e o incêndio de Persépolis, Alexandre poderia ter parado, satisfeito com o imenso império, mas seu desejo de ir além ardia ainda mais. Queria alcançar extremidades do mundo conhecido, atravessar montanhas e rios jamais trilhados pelos gregos, impor seu nome em terras onde nenhum rei dominara. Empreendeu conquista das regiões mais orientais do Império Persa. Cruzou desertos escaldantes da Ariana, subiu os picos gelados do Hindu-Kush, onde o vento cortava a pele, e soldados exaustos avançavam com dificuldade por trilhas estreitas beirando precipícios. Nesses cenários hostis, centenas pereceram de frio ou exaustão. Alexandre, porém, permanecia à frente, compartilhando sofrimentos, comendo o mesmo pão duro e bebendo a mesma água turva. A conquista da Bactriana e da Sogdiana, após semanas de marcha, alcançou a Bactriana, território ferozmente defendido por tribos montanheses. Alexandre travou diversos cercos e batalhas contra adversários que conheciam perfeitamente o terreno, armando emboscadas em cânions e sumindo em cavernas. Fundou a cidade de Alexandria Echat, a mais distante, marcando simbolicamente o limite do mundo conhecido. Na Sogdiana, enfrentou resistência obstinada de Besso, autoproclamado herdeiro de Dário. Alexandre perseguiu-o sem descanso, capturando fortalezas até que Besso foi traído pelos próprios e entregue. O rei mandou executar o pretenso sucessor, pondo fim às últimas esperanças de restauração persa. Roxana,
a princesa das montanhas. Foi nessas regiões que Alexandre conheceu Roxana, filha de senhor Sogdiano. Encantado por sua beleza e coragem, casou-se segundo ritos locais, selando aliança simbólica entre macedônios e povos da Ásia Central. A união, criticada por alguns oficiais, mostrava que Alexandre ambicionava mais que um império. Sonhava fundir culturas e povos sob uma só coroa. Os casamentos de Alexandre, após casar-se com Roxana, encorajou oficiais a tomarem nobres locais como esposas. Em grande cerimônia em Susa, organizou matrimônio coletivo em que dezenas de seus companheiros uniram-se a princesas persas e sogdianas. Queria forjar povo novo, misturando sangue de conquistadores e conquistados para cimentar seu império. Todavia, muitos macedônios murmuravam. Temiam que Alexandre renunciasse às raízes gregas e se orientalizasse, rendendo-se aos luxos persas e tradições orientais. Tensões multiplicavam-se entre o rei e veteranos, contrários a práticas como usar diadema persa ou exigir prostrações perante si. A marcha rumo à Índia, insaciável, Alexandre cruzou o Indo, adentrando o universo desconhecido pelos gregos. Seus homens descobriam rios imensos, florestas densas e elefantes de guerra gigantes. Reis indianos, fascinados ou apavorados, enviavam embaixadas e presentes fabulosos, especiarias, pedras preciosas e animais exóticos. Mas alguns resistiam ferozmente. Alexandre travou combates sangrentos para avançar. Soldados, exaustos por calor úmido, chuvas constantes e doenças tropicais, perguntavam-se se seu rei não perdera a razão ao querer conquistar sempre mais longe. A Batalha do Hidáspes. Às margens do Hidáspes, Alexandre enfrentou Porus, rei indiano formidável, à frente de exército reforçado por dezenas de elefantes. A batalha foi uma das mais sanguinárias da campanha. Elefantes pisoteavam homens e cavalos, semeando pânico, mas disciplina da falange e gênio tático de Alexandre prevaleceram. Porus, ferido, foi capturado. Alexandre, admirando sua coragem, tratou-o com respeito e o manteve no trono, fazendo dele valioso aliado. Amultinária no Ifaces. Após a vitória contra Porus, Alexandre desejava seguir adiante. Mas às margens do Ifaces, soldados exaustos imploraram o retorno. Haviam atravessado milhares de quilômetros, enfrentado frio, calor, fome e doenças. Agora, diante de florestas infinitas e rumores de reinos mais poderosos, recusavam-se a avançar. Numa reunião ao entardecer, Alexandre os exortou, evocando feitos e a glória por vir. Mas o silêncio permaneceu pesado. Mesmo seus mais leais companheiros baixaram as cabeças. Compreendendo que romper sua vontade arriscaria motim, Alexandre finalmente cedeu. Os soldados, aliviados, choraram de alegria. O retorno pelo deserto da Gedrósia. Para demonstrar determinação e explorar novas rotas, Alexandre decidiu regressar pelo sul, atravessando o terrível deserto da Gedrósia. A travessia foi pesadelo, calor insuportável, tempestades de areia e escassez de fontes. Milhares de homens e animais morreram de sede e exaustão. Alexandre compartilhou o sofrimento. Recusou-se a consumir ração extra de água e apoiou soldados caídos, enterrando pessoalmente alguns mortos. Quando enfim chegaram ao litoral, o exército estava dizimado, mas unido pela provação. Alexandre ordenou a construção de portos para abastecer navios sob comando de Nerque, encarregado de explorar
rota marítima rumo ao Golfo Pérsico. O rei invencível, de volta à Pérsia, Alexandre foi aclamado como Deus vivo. Estendia fronteiras do mundo, conquistando reinos nunca antes vistos por gregos, forjando um império maior que o persa, mas retornava mudado, mais solitário, consciente do peso de sua ambição e dos sacrifícios exigidos aos homens. Assim termina o 7º capítulo da Épica de Alexandre, o rei que, a custo de imensas provações, atingiu os confins do mundo e inscreveu seu nome até nas florestas da Índia. Shilmag, capítulo 8. Crepúsculo de um Deus. De volta à Pérsia, Alexandre entrou triunfante em Susa. Festas, banquetes e cortejos se sucediam, embaixadores de toda a Ásia vinham inclinar-se diante dele. Alexandre, seguro de seu poder, comportava-se como o rei universal. Incentivava casamentos mistos. Integrava persas no exército e administração. E adotava costumes orientais. Essas decisões criaram profunda divisão entre os companheiros macedônios. Muitos sentiam-se traídos, achando que ele renegava a cultura grega. Tensão explodiu quando exigiu prostração, costume persa que nenhum grego aceitaria diante de um homem, fosse ele Alexandre. A morte de Héphaestion, o drama ocorreu em 324 a.C. Héphaestion, amigo íntimo e confidente de Alexandre, adoecera gravemente após um banquete. Em poucos dias sucumbiu. Alexandre, arrasado, permaneceu horas prostrado junto ao corpo. Organizou funerais grandiosos. Mandou gravar seu nome em colunas. Ordenou honras divinas e mandou executar o médico acusado de negligência. A morte do companheiro mergulhou Alexandre em profunda melancolia. Vagava sozinho pelo palácio, praticava rituais místicos e consultava oráculos, como se buscasse sinal para apaziguar a dor. Os próximos o viam mudado, mais sombrio, como se pressentisse a aproximação do fim. O sonho inacabado, apesar do luto, Alexandre não abandonou ambições. Planejava a conquista da Arábia, exploração do mar que rodeava a África e fundação de novas cidades. Sonhava unir todas as terras conhecidas sob um só império. Projetava educação comum para todos os súditos, criando o povo unido além das diferenças de idioma e cultura, mas esses planos exigiam tempo. E o tempo já não lhe era aliado. A última expedição, enquanto preparava a conquista da Arábia, visitou Babilônia, que queria revitalizar como capital. Mandou construir novos palácios, restaurar templos e drenar pântanos para tornar a região mais saudável. Astrólogos babilônios, porém, alertaram-no de presságio funesto nos astros. Alexandre, desafiador, declarou: nenhum sinal deterá minha vontade. O mundo todo será minha herança. Passou dias elaborando projetos e recebendo embaixadores da Líbia, Índia e até, dizia-se, povos além do mar Cáspio. À noite, promovia banquetes celebrando grandeza do império e diversidade dos súditos. A Fibra, no início do verão, ao retornar de inspeção no Éufrates, Alexandre foi acometido de febre alta. Ignorou os primeiros sintomas, continuou ditando ordens e recebendo oficiais. Mas a febre piorou. Durante 11 dias permaneceu acamado, delirando às vezes, chamando por Héphaestion, evocando batalhas e companheiros desaparecidos. Oficiais preocupados cercavam o leito. Perguntavam a quem confiaria o império. Segundo a lenda, Alexandre murmurou apenas: ao mais digno. As despedidas, quando perceberam não haver esperança,
Soldados de todas as regiões conquistadas foram autorizados a desfilar diante dele, um a um. Uns choravam, outros erguiam a mão em saudação. Alexandre, enfraquecido, olhava sem conseguir falar. A despedida silenciosa selou o vínculo único entre rei e homens. A morte de Alexandre em junho de 323 a.C. Aos 32 anos, Alexandre morreu em Babilônia, deixando o império colossal de Mediterrâneo ao Índio. Seu corpo, segundo a lenda, não se decompôs nos dias seguintes, reforçando o mito de divindade. Seus generais, os diádocos, dividiram o império em guerras sangrentas. O sonho de mundo unido rapidamente ruiu, mas cada um desejava preservar fragmento do legado. O legado. Alexandre deixou mais que conquistas. Difundiu cultura grega no Oriente, fundou dezenas de cidades chamadas Alexandria e incentivou intercâmbios culturais. Em poucos anos, derrubou barreiras entre Ocidente e Oriente, abriu rotas comerciais e espalhou a língua grega até confins da Índia. Séculos depois, filósofos, conquistadores e imperadores ainda citariam seu nome como símbolo de poder e ousadia. No imaginário coletivo, Alexandre tornou-se arquétipo de rei invencível, homem que ousou desafiar terra e destino. Assim termina o 8º e último capítulo da épica de Alexandre, o filho do trovão, partido cedo demais, mas cuja lenda jamais se apagará. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.